Fala, gente boa! Bom, a primeira foto, né, da semana será essa capa aqui da revista Super Interessante de abril de 2014, né? Como obviamente vocês estão reparando, tá? A moçoila, a distinta moçoila aqui da capa da revista, tá? Ela está fazendo uma expressão, né, uma cara, né, um olhar de espanto, né? Mas afinal de contas, por que ela está tão espantada? Ela teria visto, estaria vendo, né? Na hora em que foi batida a foto, ela estaria vendo o José Serra pelado, ela estaria recebendo a visita de algum credor, ela estaria recebendo a visita da sogra. Bom, mistério à parte, tá? Agora falando sério, tá? Eu diria que será mais ou menos essa a reação, né? Que vocês terão quando eu passar a vocês uma informação, né? Só que isso é um papo para o vídeo seguinte, para o próximo vídeo, tá? Então, agora, né? Finalmente falando sério, né? Partindo para a história de Joinville, que é o que nos interessa, né? A primeira foto, né? Histórica, né? Da semana. Na verdade, até já mostrei essa foto em um vídeo até bem antigo, né? Essa foto aqui que vocês estão vendo, ela é de 1902, né? Vocês podem reparar que no primeiro plano, né, aparece uma casa com um mastro, né, o mastro de uma bandeira, né? Essa casa, né, que aparece logo em primeiro plano, tá? Por incrível que pareça, nesse local hoje, tá? Existe a Praça Nereu Ramos, né? Nesse local, né, ainda mais para nós, né, pelo menos hoje, né, pode parecer algo bizarro, até absurdo, né, mas essa casinha que vocês estão vendo, né, que aparece aqui na foto, né, ela foi a sede da prefeitura de Joinville, né, isso de 1898 até 1936, né. Então, além da prefeitura, que nessa casinha, né, também aqui também funcionava a sede da comarca de Joinville, o Fórum de Joinville, né? E a sede da Câmara de Vereadores. Então, essas três coisas, né? Elas funcionaram ao mesmo tempo nessa casinha, né? Repetindo, isso de 1898 até 1936, tá? A próxima foto, né? Que eu tenho a mostrar a vocês, né? É um trecho da então Mittelweg, né? A Mittelweg, né? Para quem não sabe, né? Hoje é a Rua 15 de Novembro, né? Então esse é o antigo nome do que hoje a gente conhece como a Rua 15 de Novembro. Mittelweg significa caminho ou Rua do Meio, tá? Então para vocês aqui um trecho do que hoje é a Rua 15 de Novembro. Infelizmente não se tem a data em que essa foto foi batida, tá? A próxima foto, né, será essa aqui. Na verdade, eu já mostrei ela a vocês, né, mas se é uma foto histórica, nunca é demais mostrá-la de novo, né. Esse aqui é o trecho inicial, tá, do que hoje é a Rua Visconde de Toné, né. Vocês podem reparar aqui que bem no meio da foto, né, bem no centro da foto, aparece uma casa com uma varanda, né, e na frente da casa aparece uma charrete, né, uma carroça, né? Nesse local onde está a carroça, né, existe hoje, né, aquele famoso monumento, né, o famoso e célebre estátua, né, da bailarina, né? Então aqui para vocês, né, o início o trecho inicial, né, o início da rua Visconde de Toné, tá? Essa foto aqui ela é de 1910, tá? Bom, eu cheguei a mostrar para vocês na semana passada, né, uma reprodução da assinatura do Adolf Rautenhoff, né, que foi o primeiro presidente da Câmara de Vereadores, né? Mostrei para vocês uma foto, né, da antiga Catedral de Joinville, né? Só que faltou passar a vocês na semana passada duas informações. E que informações eram essas, tá? A primeira informação não chega a ser nenhuma novidade, eu até já comentei isso em ocasiões anteriores, tá? É que Joinville, ao contrário do que informam certas fontes, tá? A data da emancipação política de Joinville, tá?
ao contrário do que afirmam, né, certos livros, tá? Não é a 16 de março de 1868. A data da emancipação política de Joinville, tá? É 13 de janeiro de 1869, né? Mas, afinal de contas, por que eu mostrei para vocês a foto da antiga catedral? É que a primeira eleição para vereador, tá, da história de Joinville, ela ocorreu entre os dias 7 e 8 de setembro de 1868, justamente na catedral, né? Até 1891, embora a maioria esmagadora da população de Joinville fosse de luteranos, tá? O Brasil, oficialmente, era um país católico, né? O catolicismo era a religião oficial do Brasil. Por isso, as eleições elas ocorriam em igrejas. No caso de Joinville, essa eleição, né, para vereador, lá de 1868, ela ocorreu na então catedral, a igreja matriz da cidade. Tá? Sim, por incrível que pareça, isso até 1891 já houve um tempo em que os padres foram funcionários públicos, né? Coisas do Brasil, tá? Mas voltando, tá? Por que essa data que eu acabei de mencionar, 13 de janeiro de 1869, ela é a data da emancipação política de Joinville? Porque foi nessa ocasião, nessa data, que esses vereadores que foram eleitos em 1868, eles acabaram tomando posse, tá? Então, essa foi a data da instalação do município de Joinville, ou seja, a data em que os primeiros vereadores acabaram tomando posse. Então, por isso que essa data é a data da emancipação política de Joinville, tá? E por que certos livros, eles apontam, né, a data de 16 de março de 1868 como a da emancipação política de Joinville? Porque foi nessa ocasião, nessa data de 16 de março de 1868, tá? Que o governo da então província de Santa Catarina baixou um decreto, né? Uma lei, a lei número 156, né, caso não esteja enganado, que acabou emancipando Joinville, desmembrando Joinville de São Francisco. Né? Então, é por isso que esses livros, né, consideram essa data, porque foi a data em que o governo de Santa Catarina decretou, né, a emancipação de Joinville. Mas, repetindo, a emancipação de Joinville ela só veio a acontecer 10 meses mais tarde, tá? Bom, eu tinha dito, né, na semana passada, comentei, né, a respeito de um navio chamado Electric, né, que chegou, né, em São Francisco em junho de 1869, tá? Esses imigrantes que vieram através desse navio Electric, né, foi a primeira leva de imigrantes que chegou em Joinville após a emancipação política da cidade, tá? Mas aí surge a pergunta mais do que inevitável. Qual foi a última leva de imigrantes que chegou em Joinville, no tempo que Joinville, né, em Joinville, ainda com um distrito, ou melhor, com uma freguesia de São Francisco, tá? Essa última leva de imigrantes, né, que chegou antes da emancipação política da cidade, tá? Eles vieram através de um navio chamado Rainbow, né? Esse navio Rainbow, né, ele partiu de Hamburgo no dia 24 de outubro de 1868 e esse navio acabou chegando em São Francisco no dia 23 de dezembro. Então foram 2 meses de viagem, tá? E esse navio ele trouxe 173 imigrantes. Na verdade, eram para ser 177 imigrantes. Infelizmente, 3 pessoas acabaram indo a óbito durante esses 2 meses de viagem, né? E uma pessoa, ainda uma quarta pessoa, acabou desistindo, né? Às vésperas do embarque, ela acabou desistindo de embarcar nesse navio, tá? Bom, uma coisa, né? Um fato que logo chama a atenção, né? É que entre esses 173 imigrantes, né? Desses 173 imigrantes, 67 deles eram suecos. Praticamente quase todos eles, né? Eram homens, eram solteiros e todos eles eram luteranos, né? Até hoje, o luteranismo é a religião oficial do Reino da Suécia, né?
embora uma quantidade mínima, né, da população sueca realmente pratique, né, o luteranismo, né, ah, e, a- e, e todos eles, né, todos esses imigrantes, eles eram procedentes da capital, ou seja, eles eram de Estocolmo, né? Só que, é claro, havia umas exceções, tá? Entre esses 67 suecos, tá? Havia 3 mulheres que acabaram imigrando sozinhas, né? Que eram a Johanna Andersson, né? Que era solteira e tinha 25 anos de idade, a Caroline Andersdotter, né, que também tinha 25 anos e também era solteira, né, e havia ainda uma terceira mulher, tá, que era a Christine Fredriksson, né, a Christine, ela tinha 20 anos, né, e, pasmem, ela era casada. Mas, afinal de contas, por que a nossa gloriosa amiga Christine, né, a popular Cris de Estocolmo, né, ela acabou, mesmo sendo casada, ela veio sozinha. Ela teria feito estripulias lá em Estocolmo e teria fugido do esposo dela. Ela teria fugido de algum credor. Ela teria fugido da sogra. Mas, afinal de contas, por que ela veio sozinha? Então, essa é a pergunta que fica, tá? Além, né, dessas exceções, dessas 3 mulheres, né, que vieram sozinhas, tá? Haviam 3 casais, tá? Entre os suecos, né? Obviamente, né? Haviam 3 casais que eram os Redavist, né? Que era o Karl e a Johanna. O Karl, tanto ele quanto ela, tinham 32 anos de idade. O Karl, ele era agricultor, né? Os, os Johansson, né, que eram o Hermann e a Marie, né? O Hermann tinha 35 anos de idade, também era agricultor, e a Marie era 4 anos mais velha do que ele, né? E havia ainda um terceiro casal de suecos, né? Que eram os Klingeberg, né? Que era o Johan, que tinha 28 anos de idade, e a exemplo dos 2 casos anteriores, ele tinha 28 anos, ele também era agricultor, né? E ele acabou imigrando com a esposa, né? A esposa, a Marie, né? Ela era 3 anos mais jovem do que o Johan, né? E havia ainda uma família de suecos, tá? Essa família de suecos, né? Né? Só deixa eu me situar aqui, né? Era os Lindström, tá? Essa família de suecos, né? Era o AG, infelizmente a lista do navio não especifica, não traz o nome do cara, né? O AG, o popular Gzão, né? Ele tinha 31 anos de idade, 27 anos de idade, ele era agricultor também, né? E a esposa dele era 4 anos mais velha do que ele. E esse casal, o Gzão e a Cristiane, né? Lindström, né? Eles tinham um filho, né? Que era o Jonsen, né? O Jonsen, ele tinha 6 anos de idade, tá? Ao que tudo indica, nenhum desses 67 imigrantes suecos, né, acabaram se radicando aqui em Joinville, tá? Então, possivelmente eles perceberam, né, foi dito a eles lá na Suécia que eles estavam imigrando para alguma colônia sueca, né, e obviamente eles perceberam que tinham sido enganados, né, que tinham caído na pegadinha do malandro, né. Mas, obviamente, essa não é a única essas não foram as únicas curiosidades, né, que eu tinha a dizer para vocês hoje, né? Então, até o próximo vídeo, beleza? Então, até lá.